Olá, gente. Vim aqui, né, gente, através dos estudos que eu estudo, né? E eu vim falar um pouquinho sobre o livro, né? Maria, né? Maria de Nazaré, aonde o espírito, né, de Fernando Miramês, ele, através de através de João Nunes Maia, né? Ele narra toda a história, né? E o livro de Maria de Nazaré, ele se propõe a ajudar todos os de boa vontade a se encontrarem a si mesmo, modificando um modo de vida, né? Porque todos nós fomos feitos para viver em plena concordância com o universo. Então, eu estou trazendo essa pequena sériezinha, né? Onde vocês vão estudar junto comigo o livro, né? O livro de Maria. E eu gostaria muito que vocês também colocassem os seus entendimentos. A gente vai falar sobre o livro e sobre toda a questão verdadeira, né, e verdade que tem nesse livro. Esse livro foi muito bem elaborado, né? A história de Miramês, que vocês quiserem, vocês podem até pesquisarem e vocês podem ver, né? Eu venho aqui como uma fã mesmo, né, que eu tenho dele, de ver, né, dele, né, de ver toda a história, todas as histórias elaboradas, de todas as formas que ele procurou, ele personalizou, né, na verdade ele estudou, ele foi avante, né, junto com a espiritualidade e a forma que nós espiritualistas a gente vê, né, a gente também vê a maneira que a gente pode viver, né, sem tanta confusão, sem confundir tantas coisas, né, sem acabar as pessoas mantendo a própria vida de uma maneira muito crítica, de uma maneira muito assim ilusória, né? Então, muitas vezes é necessário que colocamos nossos pés no chão e não precisa a gente buscar a prova de Deus, da espiritualidade, né? E vocês precisam entender, principalmente as pessoas que elas julgam muito o espiritismo e falam com espíritos, né? Porque assim, quando eu digo que ela fala com espírito, dentro da própria nação delas, né? Dentro das religiosidades dela, elas falam com espíritos, né? Então, qual que é a importância que eu venho hoje trazer para vocês, assim, repassar um pouco, isso que me engrandece, né? A questão de a gente buscar o melhor para a gente e entender um pouco aquilo que a gente busca, faz tantas perguntas, tá bom? Então, vamos lá, vamos escutar um pouquinho, né, para que vocês vejam nossa narrativa. Artigos, por Leonardo Marmo Moreira. O livro Maria de Nazaré, do autor espiritual Miramês, pela mediunidade de João Nunes Maia, uma análise crítica. O zelo doutrinário e o cuidado em não aceitar utopias antes de elas serem confirmadas é o mínimo de critério que todo espírita consciente deve ter antes de admitir algo, dentro do contexto do estudo espírita. Esse critério deve ser ainda mais rigoroso antes do espiritista sair divulgando ou citando, enquanto expositor ou articulista espírita, tais dados ou informações como corroborações a qualquer ideia ou informações, ainda mais quando digam respeito a realidades de difícil constatação, tais como detalhes da vida do mundo espiritual, eventos espirituais envolvendo espíritos de elevadíssima condição, episódios espirituais de um passado distante, entre outros. Esse tipo de escrúpulo é o que faz com que o espiritismo não seja apenas uma religião convencional, mas esteja sustentado em um tripé científico-filosófico-religioso, cujo material de conexão dos vértices desse triângulo é a fé raciocinada. Eudinalia venho através do estudo do livro de Maria escrito por Miramês. Temos observado confrades citarem a obra, Maria de Nazaré, atribuída ao espírito Miramês pela mediunidade de João Nunes Maia, sem a conhecerem minimamente. Por outras vezes, percebemos escritores pensando somente aquilo que possa corroborar seus próprios pensamentos, sem levarem em conta que quando uma obra tem uma série de problemas, todo o seu conteúdo passa a ficar sob suspeita. Aliás, esse tipo de corroboração é muito perigosa, pois passa uma ideia de confirmação de conceitos dentro do âmbito doutrinário, o que não necessariamente é o caso.
Eudinalia gostaria de deixar bem claro que esse conhecimento não parte de mim. A universalidade do ensino dos espíritos só é identificada com a seleção correta de obras, que tenham condições para serem pré-selecionadas. Ou seja, o controle da concordância universal do ensino dos espíritos só funciona para as corroborações de autores ou obras que previamente passaram por vários crivos, abrangendo pré-requisitos mediúnicos, morais, intelectuais, etc. Na obra Maria de Nazaré de Miramês, João Nunes Maia, o autor, para defender o mito católico da suposta virgindade de Maria antes, durante e após a concepção, a gestação e o nascimento de Jesus, e para encontrar uma espécie de meio-termo em relação à antiga polêmica dentro do movimento espírita sobre o corpo de Jesus. Para Kardec, o corpo de Jesus seria de carne, tal como o de qualquer ser humano, e para Rostand, seria um corpo fluídico, diferenciado de todos os outros seres humanos que já nasceram aqui na Terra. Encontra uma hipótese deveras inusitada nesse sentido, muito próxima de Rostand pela tendência ao pensamento mágico e aos fenômenos miraculosos, bem ao estilo do Velho Testamento. De fato, o autor defende que Jesus nasceu realmente de um óvulo fisiológico, material, normal de Maria, mas o espermatozoide que o fecundou era espiritual, ou, se preferirmos, perispiritual, ou seja, o gameta masculino seria uma espécie de gameta do mundo espiritual ou gameta do espaço sem uma definição de origem, ou seja, sem um pai determinado. Essa constitui uma das utopias mais surreais já apresentadas no movimento espírita. Dificilmente encontraremos uma proposta mais bizarra, das várias que já foram enunciadas em obras que são difundidas como obras espíritas e, infelizmente, permeiam nosso movimento.